Boa noite, Eliane. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tá bom. Salve Maria. Salve Maria. Ele tá aqui. Pronto. Consegue me ver bem e ouvir bem? Perfeito. Consigo, tranquilo. Então, ótimo. Já pensava em entrar um pouquinho, né? Deixa a gente esperar um pouco. Mas também como ficará salvo depois, né? Não tem... É Quem perde agora verdade. pode assistir depois, né? É verdade. Boa noite, André. Boa noite, André. Até segunda, André. Boa noite, Luane. Boa noite. Se você quiser começar, já que temos Acho, pouco tempo, né? acho melhor, esse pouco tempo para um livro todo, né? Então, boa noite a todos. Vamos falar sobre ortodoxia, que é o livro da minha vida, ortodoxia. Então, é o meu livro que eu sou apaixonada. A primeira vez que eu li, eu não entendi, né? Não entendi. Só no decorrer, quando eu li pela segunda vez, que eu entendi. Mas até hoje, ontem na live do Fizeste com o Lucas, falar que quando tu leste uma outra vez, sublinhaste mais um pouco. É assim que eu acontecia também. Eu acho que contigo também é a mesma coisa. Então, cada vez mais que a gente lê Chester, a gente sublinha, né? A gente sublinha, a gente abre nossa visão. Então, Leicester não é assim, né? A gente tem uma visão de um mundo mais ampla. Então, acho que todo mundo que lê se apaixona, né? Se apaixona com aquela linguagem, envolve, que traz a pessoa e a gente quer ler mais e quer ler mais. E esse foi um dos maiores erros, né, daquelas pessoas ditas por ele como hereges, né? Que tiveram uma Isso. cosmovisão muito pequena do mundo, né? Então, quando nós conseguimos abranger, crescer nossa cosmovisão, a gente consegue entender um pouquinho cada vez melhor dos livros dele, né? Porque ortodoxia em si, ele são só 8 capítulos, mas ele é muito denso. Então, de uma Uhum, página você pode tirar muita e muita, muita coisa. Porque ele fala de muita coisa de uma página só, né? E ortodoxia foi o primeiro livro que eu li de Chesterton. uhum, Ontem eu comentei isso. Mas depois que eu li Hereges, eu tive uma convicção que eu teria que reler esse Ortodoxia, porque tinha muito mais tempo para mim poder entender daquele livro, né? Eu reli várias e várias vezes já Ortodoxia, porque também é meu livro preferido de Chesterton. Na minha uhum. opinião, é a obra-prima dele, né? Sim, Ortodoxia é genial, no mínimo genial, né? exatamente. É um livro que te envolve, né? Às vezes a pessoa não entende nada do livro, realmente, na primeira vez. Uma, algo assim a gente vai entendendo. Quando a gente lê pela segunda vez, a gente já vê uma visão do mundo do Chad, uma visão dele mesmo. E até então, o Hereges foi uma forma de crítica, não é? Que ele fez as filosofias, vamos dizer, filosofias modernas. Então, o Hereges, ele traz uma outra visão. Então, a partir disso, já no Ortodoxia, já é a visão mesmo de conversão dele, a visão que ele traz do cristianismo, né? Então, um ápice. É o ápice do Chesterton é o Ortodoxia, na minha opinião. Tem gente também que é um livro difícil, é um livro denso. São coisas esparsas, só que tem muita joia. São muitas joias. E muitas vezes a pessoa não entende o objetivo geral, o objetivo final desse livro. E eu também não tinha entendido até o primeiro momento. Eu não tinha entendido
com o objetivo final mesmo. E sempre geralmente acaba escapando, né? Mas são objetivos sutis, assim, e que trazem o leitor. E é interessante também, como você falou, né? Esse ortodoxia é como uma resposta, né, aos hereges. E foi feito por uma provocação, né? O Sr. Street escreve um livro dizendo, Shefton escreveu contra nossas filosofias próprias, mas qual é a filosofia dele, né? E ele vai e Uhum. responde, né? Na primeira página da introdução do livro, né? Ele fala assim, Isso. era talvez uma imprudente sugestão feita a quem está sempre preparado para escrever um livro, a mais leve provocação. Ele vai e escreve ortodoxia. E logo depois ele deixa claro, né, que aquela filosofia não é a filosofia dele, como todos queriam ter uma filosofia própria, mas era uma filosofia descoberta há muito tempo atrás, né? Uma filosofia que foi descoberta pelo cristianismo, né? Que o próprio Jesus fundou há 2000 anos atrás e que a humanidade continuou conservando essa filosofia. Então essa era a filosofia de Shefton, né? E já que a gente começou já também para introduzir o livro, nada melhor que começar o livro do que pela capa, Uhum. né? Pela Aquela. capa. Ontem eu falei com o Lucas sobre a capa também de Heredes, né? Eu acho que todo bom livro tem uma boa capa, né? E a Eclésia, a editora dessa edição desse Uhum. livro aqui, eles fazem muito bem isso, né? E Shefton não poderia ver diferente. Todo livro de Shefton raramente vai ter a imagem dele só, ou então só uma frase, um nome, né? Sempre tem algo a mais, sempre tem algum desenho que te traz uma visão mesmo, né? Ontem no Heredes tinha um homem em cima de uma torre de uma igreja olhando o mundo, então, morfando o caminho. Então, daqui de cima, eu, abrafado a uma cruz ao cristianismo, eu consigo enxergar melhor o mundo. Essa é a cosmovisão. E hoje a gente enxerga uma bússola, né? E quando a gente pega o nome, e essa bússola na capa do livro não é por acaso. Ela quer dizer alguma coisa também. Então, como o nome do livro é Ortodoxia, orto vem de certo, né? Certo, direto, correto, e doxa vem de doutrina, de opinião. Isso. Essa ortodoxia viria de doutrina certa, opinião correta, o caminho certo, né? Então, o que é uma bússola? Uma bússola é aquela coisa que te dá direção. Você está perdido em um lugar, tu usa uma bússola e consegue uma direção. Então, esse livro seria a direção para todas as filosofias. No caso, seria o caminho de encontro, né? O caminho de encontro que nos leva para onde? Para o céu. Essa seria É, a finalidade da bússola, né? ele E quer no início trazer, do não livro, é? O pode Chesterton, ele quer falar. trazer uma visão mesmo de mundo. Ele quer, uma ortodoxia, né? Ele quer trazer uma visão de mundo correto, uma visão de mundo amplo. Então, por isso que no decorrer do livro, principalmente nos dois primeiros capítulos, ele traz a visão das filosofias modernas e diz que essas são incoerentes, né? Por isso que ele também traz a visão do longo também. E para isso, que trazer não é isso, não é isso, é o cristianismo, realmente. É como se fosse um complemento do Heredes, né? Então, ele resume Heredes e fala dois primeiros capítulos desse livro, né? Ortodoxia. Que ele fala do homem, um homem louco e depois um homem que não consegue mais pensar, né? E é interessante, voltando a essa questão da bússola, né? Que no início ele traz tipo uma parábola também. Em cada livro ele começa com várias parábolas, né? E nesse ele Uhum. começa com a parábola do navegante, de um inglês que é navegante e quer descobrir novas terras, né? Então ele vai da Inglaterra na alto mar a busca de uma nova terra. Ele chega em um lugar na própria Inglaterra, mas na cabeça dele ele acha que é uma nova terra, que é um novo mundo, né? Então, o que seria isso? Uma pessoa que sai de si mesmo e procura a sua própria filosofia. Seria essa a ideia. Mas quando ele fala de um navegante, a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem imaginar que uma pessoa só pode navegar no mar. Então, esse mar mostra um pouco também da imensidade de Deus, de um Deus que é infinito. Ninguém consegue mensurar qual o tamanho do mar. Então, é um Deus infinito. Então, as pessoas, ao invés de navegar nesse mar, elas procuram um novo mundo, procuram uma nova filosofia.
E o que acontece quando esses barcos navegam, né? Elas têm que atiçar na terra para se manter, colocar para abastecer de mantimentos, né? Normalmente nesses cruzeiros fazem isso, né? Eles param em um lugar para se Uhum. abastecer, as pessoas vão visitar o lugar, né? E as É, filosofias também são assim. Então, as filosofias acham um lugar e ela se fixa. Mas com Chesterton foi diferente. Ele diz, né? Ele era um navegante que buscava uma filosofia nova e ele chegou numa filosofia que já existia. Existia há 2.000 anos. Ele feita 1.900 anos atrás, porque é a época dele. Né? Hoje seria 2.000 anos atrás. Então, ele navegou nesse mar, nessa imensidão de Deus, e encontrou uma filosofia já pronta, mas que não era a filosofia dele. E era todo mundo procurava. Esses homens modernos procuram, né? As filosofias ou deles ou de alguém que eles sentem evoluir essa filosofia. E Chesterton encontra a ortodoxia, esse pensamento do cristianismo, que ele abraça, né? Então, por isso que em Herege aparece um homem abrafado da cruz, porque ele abraça a ortodoxia. Aquela cruz representa uma ortodoxia, um caminho reto, uma direção que nos leva para o céu. exatamente. E também, logo na introdução também, ele faz, não é, sobre a história desse navegante, esse navegador, não é, que cai na Inglaterra. Na verdade, ele queria procurar novas terras, não é? Mas no mesmo momento, a partir do momento que ele quer procurar novas terras, mas não, ele cai na Inglaterra, ele cai ainda na Inglaterra, de onde era a origem dele. Então ele fala também sobre essa questão da aventura, né? Ele cita também essa questão da aventura, de explorar de um lugar a ser explorado, a questão da aventura. Então ele fala também da questão da cristandade, né? A cristandade chamou isso de chamou isso de romance, chamou isso de romance. Eu lembro um pouco nessa parte que ele fala que essa questão do poético, da aventura de um lugar a ser explorado. E esse momento, nesse começo, a gente vê que ao mesmo momento ele conta já uma história dele, mas ao mesmo momento é algo que cativa, não é? Que é cativante, é envolvente, é engraçado. É estranho também de começar por isso, né? A pessoa quando lê assim, vê, mas o que, que ele quer falar mais sobre isso? E com o tempo, no decorrer mesmo, no capítulo, ele já revela o que ele quer trazer. Essa questão de uma harmonização entre algo desconhecido, mas algo também familiar. Tanto que ele concluiu essa introdução dizendo, né? Eu fui em busca de uma nova filosofia. Então, eu naveguei em busca de uma nova heresia, na verdade, né? Remetendo a hereges. Eu fui em busca de uma nova heresia e encontrei a ortodoxia, né? Então, ele já introduz dessa forma. Então, ele já representa que ele falava dele mesmo, né? Na questão do navegante. Ele fala de si Uhum. mesmo. E essa comédia é uma das partes mais, como se diz, é uma das partes mais marcantes de Shefton, né? Além dos paradoxos, mas essa graça dele, né, é muito bonita. Tanto que eu vou falar no final também, que ele diz, né, que teve uma coisa que Jesus Cristo, quando esteve na Terra, não foi capaz de demonstrar, que era a sua felicidade. Então, quem lê isso, fica pensando, ele quer dizer o que sobre isso, né? Tem sempre paradoxos, né? E o cristianismo é muito assim, muito de paradoxo, né? E vamos falar muito disso ainda. E esse livro, como você falou, começa ele contando sobre os homens modernos. Os primeiros capítulos falam muito disso. Então, é uma continuação, como eu Ah, falei, dos hereges, né? uhum. Logo no primeiro capítulo, não é, que é o lunático, ele já começa falando sobre as filosofias modernas. E estas filosofias modernas levam à loucura. Então ele já começa a introduzir essa questão da loucura do homem sã, que seria também o homem comum. Ele já começa a introduzir o que seria esse homem comum. Só que antes de ele introduzir o que seria esse homem comum, ele traz uma ideia das filosofias modernas que levam o homem à loucura. Então é muito. Além disso, ele traz também uma ideia da psicologia de um louco, né? Ele fornece os pontos
do que seria a psicologia do louco que leva o louco a cometer loucura, que é por meio da. Então, ele dá motivação por meio das filosofias modernas. Ele cita também o materialismo, o ceticismo. Ele diz, né, que você falou do homem comum, ele diz que o homem comum, uma das vantagens dele é porque ele é sempre místico, né? Ele sempre crê em algo superior a ele, né? E nesse capítulo ele fala muito desse, como você falou, dessa sanidade, desse homem louco. Tanto que ele diz, né? Os homens que realmente acreditam em si estão todos no hospício, né? Então, o homem são é aquele que não perdeu a razão, que perdeu tudo menos a Uhum, razão. tudo menos a Né? razão. Depois. O louco não é o homem que perdeu a razão, mas o homem que perdeu tudo menos a razão. E aí ele cita vários exemplos também, conta uma parábolazinha do homem louco, né? Ele diz, se você discute com um louco, você nunca vai vencer, porque ele sempre tem razão. Aí quem lê pensa, né? Então ele tá criticando as pessoas que são loucas, são malucas. Não é É, isso. Não é isso. Ele quer dizer o quê? Que, como ele está dizendo aqui, contra as pessoas que só pensam na razão, né? Que muitos de nós, a gente sabe que a igreja, ela vive de duas abas, né? A fé e a razão. Eu faço parte também de uma associação chamada Anticorpos. Nosso símbolo é esse. Anticorpos seria para defender o corpo místico de Cristo e nosso símbolo tem duas asas, a fé e a razão. Esse corpo não consegue voar com uma asa só. Então, quando você esquece a fé e só foca na razão, você é esse homem louco, né? Que até para crer nessa razão, tem que ter um pouquinho de fé também. Ele diz, né? Se um louco vem aqui e diz que é Jesus Cristo, mesmo que você mostre para ele que ele não é, ele vai dizer que ele também, como Jesus Cristo, ele também está sendo renegado. Porque Jesus, quando veio 2000 anos atrás, também foi renegado, como ele está sendo agora. Então, isso é racional. Você pode dizer, rapaz, isso é um argumento muito racional. Então, só por isso ele é Jesus Cristo? Não é por isso. Né? Então, ele quer nos mostrar de novo o quanto as pessoas perderam a fé também, né? Porque na Inglaterra, naquela época, foi o uhum, início de uma revolução muito grande. Uma revolução não só industrial, mas também cultural. As pessoas perderam muita fé e se focaram num ceticismo muito grande. Numa filosofia que tinha razão, mas não tinha vida. Né? E o cristianismo é o antídoto disso, né? exatamente. Então, além disso, é algo que eu acho bem que fascina mesmo, ainda no capítulo 1, que eu acho que é muita coisa, né? Mas É, é bom não deixar de mencionar isso, é a questão que ele fala do mistério. Que ele diz sobre os mistérios, ele fala que os mistérios que são reais e descobre que o cristianismo está seguro de seus mistérios. E a partir é, desse mistério, ele fala sobre o homem comum. Que é bom essa parte que o homem comum tem sido sempre são porque tem sido sempre um místico, mistério. Então, ele permite os crepúsculos, teve sempre um pé na terra e outro na terra das fadas. Então, é isso que é engraçado, que tem também capítulo só falando sobre as fadas, só sobre o conto de fadas. meu preferido capítulo é esse. O que eu mais Uhum, gosto. Essa ética da Terra dos Elfos é o que eu mais gosto. Porque aí ele traz também um pensamento do imaginário, né? Para nós isso, fortalecermos o nosso imaginário, né? Porque o homem comum, quando a gente pega o homem comum, não sei no norte, mas aqui no Nordeste, nós temos muito trejeitos assim que são racionalmente estranhos, né? Muitas coisas que são até cômicas, né? Eu até comentei numa live que o pai de minha esposa, o que acontecia quando ela nasceu? Antes do umbigo dela cair, né, para cicatrizar, ele ficava com guarda-chuva sobre o berço, com medo da bruxa vir para sugar o umbigo dela, porque tinha um mito que era esse, né? Mas muitos podem ouvir isso e achar muito engraçado, né? Não faz sentido nenhum. Bruxa não existe. Mas aí se a gente pega para um lado misterioso, a gente consegue enxergar que eles creem em quê? Que existe um bem e um mal. Existe uma luta, né?
Então, se eu não faço esse bem, o mal vai vencer. Então, eu preciso proteger uma pessoa que ainda é indefesa, né? Então, mesmo que soe um pouco estranho, mas tem um sentido naquilo ali, né? O pai que defende a filha, mesmo que das Uhum. bruxas, né? E ele fala muito sobre isso depois no próximo capítulo, né? Ele fala muito. E realmente é um capítulo, a gente vai passar, mas é um capítulo que é muito denso, não é? Tem que ler assim, linha por linha, realmente é. E continuando isso sobre o mistério, que ele diz que o homem comum, né? O homem comum, ao contrário do homem louco, né? Ele aceitava esse mistério. Ele não tentava explicar tudo de acordo com a sua lógica, né? Ele aceitava o mistério e não tentava explicar o porquê. Ele não ficava se perguntando o porquê disso. Então, no caso, continuando esse nome comum, é uma questão de senso comum, né? Nome comum, que tanto o Jéssico traz. Então, ele diz que o homem comum, ele aceitava que o mundo existe e não tentava questionar. Continua dizendo que o mundo existe e o mundo importa. No caso, há um valor nesse mundo, né? E a questão também do livre-arbítrio. Então, tudo isso gira em torno do que seria o homem comum, não somente não, a gente tem uma ideia, às vezes, do que seria esse homem comum. O homem camponês, que tem ali o seu lugarzinho, lá no sertão. Não, é o homem comum, é que ele aceita o mistério, ele não questiona, o mistério da vida, né? O mundo amplo, uma alegria, que até o Laurentino diz que o que mais fascina no filosofia é a doutrina da felicidade condicional, que é o que ele menciona a alegria. Uhum. E é interessante também quando você fala do homem comum, porque ele sabe que o mundo existe, sabe, como você falou, que tem algo concreto, algo absoluto, que é maior que ele, e ele não quer mudar isso. Ele não é um revolucionário em si mesmo, né? Ele só quer viver e ser um homem bom. Ele só quer isso. Então, o que atrapalha muito o homem moderno é esse querer ser revolucionário, né? Tanto que tem um capítulo também que fala sobre os revolucionários, né? Foca bastante em Nietzsche, mas vamos falar depois sobre isso. Mas o homem comum, ele se deixa, como você falou, ele se deixa ser levado para algo superior, né? E nesse caso aqui Uhum. o cristianismo. Tanto que depois dessa parte ele diz: o círculo gira sobre si mesmo e é limitado. A cruz abre seus braços aos quatro ventos e é como um poste indicador para os viajantes livres, né? E o homem comum é esse viajante livre, né? Que ele se deixa levar por essa verdade absoluta, né? Ele não é aquela pessoa que quer racionalizar tudo e quer mudar tudo, né? Ele não quer ser um revolucionário, ele só quer ser um homem, seguir sua natureza, quer viver e amar a Deus. Sim. Simplesmente isso, né? E como a gente falou que passaríamos por alguns capítulos, né? É bom a gente lembrar Então, que acho. o livro se Uhum. baseia em quatro ideias centrais, né? O que a gente está falando aqui, no caso do racionalismo exacerbado, né? Que separa o senso comum e conduz ao suicídio do pensamento, que estamos falando hoje, né? Que as pessoas estão deixando por conta disso, por querer ser revolucionário, as pessoas deixam de pensar e suicidam o próprio pensamento. O segundo ponto, que é o reconhecer a tradição, é enxergar que os antigos têm algo a somar, né? Que os antigos povos é que dão vida para a gente hoje. Que essas tradições é que deixam o nosso futuro poder viver, né? E as pessoas hoje querem ao contrário, querem um progresso extremo. Só pensam no futuro, o futuro fugindo do passado, né? O terceiro ponto seria a teoria da felicidade condicional, como o professor Florentino falou agora, né? Citou ali em cima. Que é a moral dos países das fadas, né? Nessa terra dos elfos, que ele fala depois. E também o paradoxo do cristianismo, que é o foco, eu acho que central desse livro, né? Exatamente. É, como a gente imaginava, não vai ter muito tempo, né? Porque a gente já falou só nesse.
pouco tempo, a gente já falou muita coisa, não tem tanto tempo. Então, acho que é bom ter uma ideia geral, assim. Se eu realmente queria passar por tudo, Mas teria não o dá. maior tempo do mundo, mas não dá. Então, a partir desse capítulo 1, ele fala sobre já o homem comum, o mistério, o louco. Ele continua ainda no capítulo 2, né, falando sobre que as filosofias modernas, elas paralisam o próprio pensamento, né? E a questão que pode se autodestruir paralisa a prática. Então, no capítulo 2 também, ele continua mencionando isso sobre as filosofias modernas. E então eu vou passando, né? A gente vai para outro, que seria o Conto das Fadas, né? Que ele Rapidinho, traz voltando nesse uma. capítulo Ah, 2, eu fiz um post essa semana que foi sobre esse capítulo 2, que eu gostei muito dessa frase que ele diz, né? Que o Jesus fala, né, que os mansos herdarão a terra, mas Chesterton vai e dá um ponto. Os mansos herdarão a terra, mas os mansos de hoje são céticos demais para gritarem a sua herança, né? Para quererem sua herança. Então, isso é ter uma visão de mundo muito grande, velho. Porque Chesterton, ele enxerga muito além. Porque logo depois ele diz, né, que o intelecto humano é capaz também, não só de crescer e evoluir, mas também de se destruir, né? E o que acontece é o que diz no capítulo 2, o suicídio do pensamento, né? uhum. E no capítulo 3 é o capítulo que eu mais gosto. Não por ser mágico, mas é o que eu acho que faz mais sentido. Porque todo mundo vive Uhum. isso, né? Tanto que ele diz, quando a babá ensina a criança sobre tal coisa, ele começa falando sobre isso, que a babá ensina para a criança sobre os dragões, sobre as fadas. Então todo mundo convive com isso, né? Com esse mundo místico e mágico dos contos de fadas, né? Eu quero até depois fazer uma live sobre isso. Mas porque isso é muito importante e muito bonito, porque tanto Chesterton diz também, acho que em outro livro, que os católicos foram criados com literatura e os protestantes com figuras, como se fosse assim. Então, essa ética do País dos Elfos é muito bom mesmo. Ele fala, não é, a questão do conto de fadas, que ele foi descobrindo contos de fadas um lugar extravagante, né? Ele foi descobrindo um mundo espantoso, que um lugar de descobertas, né? Então, por isso que ele traz essa figura do conto de fadas. Quando a gente lê tudo aqui, a gente um pouco não entende, né? Por que ele traz conto de fadas? Mas não, ele também traz esse conto de fadas, mesmo um conto de fadas, também para se contrapor às heresias, né? Se contrapor às ideologias, no caso. Então, ele traz essa figura de contos de fadas do imaginário para a questão também, como eu disse, do mundo extravagante, que é o tanto que ele busca, né? O tanto que ele busca essa ampla visão. Tanto, vou até dar uma partezinha aqui, que eu acho que é o que sintetiza bastante, que ele fala, né? O que me interessa agora é aquela ética e filosofia que nasceu dos velhos contos de fadas. Se me propusesse a descrevê-la pormenorizadamente, poderia apontar os muitos e nobres princípios contidos em tais pontos. Temos a lição de cavalheirismo que nos é dada por Jack, o matador de gigantes. Os gigantes devem ser mortos, porque são gigantescos e uma revolta humana contra o orgulho, considerado como tal. Pois os rebeldes são mais velhos do que todos os reinos, e o jacobino tem mais tradição do que a jacobita. Ele traz o ponto aí dos gigantes. Quando ele fala dos gigantes aqui, toda conta de fala tem um gigante, né? Mas quando ele fala de gigante aqui, ele quer falar o quê? Sobre as pessoas que se acham muito, com um orgulho muito grande. Então, o Uhum. orgulho tem que ser destruído pelos pequenos, né? Nas pequenas coisas que se quebra o orgulho. Então, os pequenos soldados que matam os gigantes, né? Sempre vai ser assim. Aí ele continua. Temos a lição da Cinderela, que é a mesma do Magnificat, que é exaltar a humildade, né? Aí ele continua. A outra grande lição na Bela é a Fera. Uma coisa deve ser amada antes que seja digna de amor, né?
O que quebra também nossa perna é aquela questão do amor livre, né? Eu tenho que ser amado, eu tenho que amar a mim mesmo, acima de tudo. Então a gente tem muito isso. Se ele não me ama, eu também não vou amar. A gente tem muito disso, né? Ele continua, a terrível alegoria da bela adormecida, que nos mostra como a criatura foi presenteada com todas as dádivas ao nascer, apesar de amaldiçoada com a morte. E como a morte também pode, talvez, ser suavivada pelo sono. Aqui ele traz também uma citação a Nossa Senhora, né? Dessa assunção de Nossa Senhora que foi Uhum. suavivada com o sono na morte dela, né? Mas em todos os contos, ele quer nos trazer, o professor Laurentino disse aí, uma felicidade condicionada, né? Então você vai ser muito feliz em contraponto de uma pequena coisa que você deixa de fazer. Então foi a mesma coisa com Adão e Eva, né? Vocês podem comer todos os frutos, exceto daquela árvore. E o que eles fizeram? Pegaram aquela árvore, né? A Cinderela, você vai, eu vou transformar uma abóbora em carruagem, eu vou transformar ratos em cavalos. Você pode ir para a festa bonita, arrumada, contanto que você venha à meia-noite. E o que ela faz? Vai depois da meia-noite, né? Então a gente sempre faz isso, né? A gente sempre, mesmo que seja uma coisa pequena, a gente sempre quer dar o braço para torcer no sentido de eu quero tudo para mim. Essa é uma visão muito egoísta nossa, né? De querer tudo para si e não conseguir enxergar que coisas pequenas, que sacrifícios pequenos podem ser feitos em prol de uma felicidade maior, né? E isso representa também a nossa caminhada aqui na Terra, né? Onde nós temos também provações, sofrimentos, mas que tudo vale a pena se nós abraçarmos isso como um sacrifício de Cristo para uma felicidade eterna no céu, né? É a mesma demonstração. Só que muitos de nós pensam no quê? Eu só quero ter prazer e fugir da dor. O que fazemos é isso, né? A gente não quer abrir mão dessa pequena partezinha para ser feliz incondicionalmente, né? Que não acontece. Exatamente. Esse é um capítulo mesmo espetacular. Acho que tem que ter uma live realmente só pra ele, porque já pega uma. É muito ponto, é muito que falar. Então, a gente vai pro capítulo 4, né? O capítulo 4 fala sobre a questão do espírito reformista, né? Então, eu lembro que ele faz a questão do otimismo e do pessimismo. Ele fala também sobre a questão de amar as coisas boas e odiar as coisas más. Ele fala muito sobre essa questão. E aí ele já toca mesmo a questão do amar a Deus com o amor total, não é? Não ter as duas paixões, essa questão do pessimismo e do otimismo. E já remonta também como uma coisa de paradoxo, né? Para os próximos capítulos do cristianismo, né? Isso, Porque o pessimismo entra nos capítulos de Chesterton como um contraponto mesmo ao otimismo. Não como algo de virtude e desvirtude, né? Mas como algo que se aproxima muito dessa linha reta que pode ser boa ou ruim, né? Porque uma virtude ela caminha muito próximo também de coisas, vamos dizer assim, ordinárias, né? A virtude está nessa linha. Então, se você faz uma coisinha a mais, já vira virtude. Se você não faz, não vira. E tudo se envolve também, como eu falei antes, nessa questão do revolucionário, né? Porque, como eu falei, os homens modernos de hoje só pensam em ser revolucionários, né? E essa ideia, ele quebra muitos revolucionários nesse capítulo aí. Só um minuto. Eu perdi minha citação aqui agora. tá. E vale a pena também lembrar que a gente não citou ainda que ele quer também remontar uma coisa do pecado original, né? Isso, Que as pessoas esquecem o pecado original, negam o pecado original, né? Então, só quando você lembra o pecado original é que você consegue tentar reencontrar e ter de volta essa ligação com Cristo, né? Porque para muitos nós nunca tivemos essa ligação. Tanto que Padre Paulo Ricardo também no seu curso ele diz, né? Também faz uma citação que os teólogos de hoje, ele dá aquele exemplo do gato, né?
que os loucos podem esfolar um gato. Então, alguns diziam que Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não deixaria que esfolasse o gato. Outros dizem, né, que isso não é pecado. E agora os teólogos modernos dizem que o gato não existe, né? Ou seja, o pecado original não existe. Esse pecado não existe. Então eu não tenho culpa a pagar. Eu não tenho uma conta a pagar. Então eu posso virar como que eu quiser. É o que ele remonta de novo àquela questão do amor livre. E foi o que eu disse ontem, o que o próprio Chesterton disse. O homem nunca, não pode ter um amor livre. Ou ele será um traidor, ou ele será um escravo. Os homens modernos não costumam ser traidores. Eles costumam ser escravos. E os escravos que não percebem que são escravizados, né? E aí remonta ao pensamento do revolucionário que ele fez no capítulo, né? Que seria o niilismo. Né? Isso. Então, a gente vai continuar. O outro capítulo é um capítulo que eu gosto bastante. Ele fala dos paradoxos do cristianismo, né? Então, ele fala que nunca existiu nada tão perigoso ou tão fascinante como a ortodoxia. Então, ele já começa, não é? Falando sobre isso, que nunca existe algo tão perigoso, tão fascinante como uma visão ampla, como a ortodoxia. Então, ele também descreve nesse capítulo o paradoxo do cristianismo, quando ele chegou, né, como ele chegou ao cristianismo. Então, algo também que ele diz, que eu também gosto bastante, logo no começo, diz que sempre que sentimos ter algo estranho na teologia cristã, descobrimos que é algo mais estranho na verdade, né? Então ele cita isso também. E para começar sobre os paradoxos, né? É interessante a gente lembrar que ele também cita, né? Porque a gente é acostumado a dizer que os cristãos são bem mansos, né? E Jesus não foi manso o tempo todo, né? Jesus também foi firme quando precisou ser firme, né? Mas todos nós só temos uma imagem de Jesus com a carinha bonzinha, com a carinha felizinho, alegrezinho, falando de forma mansa, né? Então todos os cristãos são mansos, né? E ele vai e diz: o Filho de Deus veio não com a paz, mas com espada de separação. E essa declaração parece-nos repleta de verdade quando a consideramos como qualquer homem quando consideramos como aquilo que ela evidentemente é, ou seja, a afirmação de que qualquer homem que prega o verdadeiro amor está sujeito a provocar o ódio, né? E por isso também o cristianismo é tão perseguido, né? Não só foi perseguido antes, mas também é muito perseguido hoje, né? Isso mesmo. É um E capítulo que também. Não, vai continuar. pode falar, porque eu vou falar outra citação, pode falar. Não, cita, continua. E essa foi, que quando eu li a primeira vez, foi a que eu mais achei estranha demais. Eu achei estranho. Eu falei assim, esse cara tá louco. Ele só pode estar louco. Que me marcou bastante. Só depois que eu fui conseguir entender essa passagem aqui. Que ele fala, né? Entretanto, naquela história da paixão, a manifesta e emocional sugestão de que o autor de todas as coisas sofreu não só a agonia, mas também a dúvida. Está escrito: tu não tentarás o Senhor teu Deus. Não, mas o Senhor teu Deus pode tentar-se a si mesmo. E parece que foi isso o que aconteceu no Jardim das Oliveiras. No jardim, Satanás tentou o homem. No jardim, Deus tentou Deus. Ele sofreu de alguma forma, de alguma maneira sobre-humana, o nosso humano horror do pessimismo. Quando o mundo estremeceu e o sol desapareceu do céu, não foi no momento da crucificação, mas sim quando da cruz se soltou um grito, o grito que confessava que Deus era abandonado de Deus. Quando eu li isso, eu falei: esse homem só pode estar doido. Como é que Deus abandona Deus? Né? E depois ele continua: eles hão de encontrar apenas uma divindade, que, uma vez, chegou a exteriorizar o isolamento desses ateus. Hão de encontrar
apenas uma religião na qual Deus pareceu, num fugaz momento, ser ateu. Né? Eu falei, rapaz, esse homem tá doido ou ele escreveu, alguém digitou errado. Só pode ser isso, né? E depois a gente vai conseguir entender esses paradoxos do cristianismo, né? Porque naquela crucificação, Deus, ele consome nossas culpas, né? Ele está ali pagando por nossos pecados. Então, o pecado do homem afasta essa alma de Deus, né? Quando nós pecamos mortalmente, nós cortamos a amizade com Deus. Então, como Jesus ali sugou todos os pecados dos homens, a dor dos homens, ele se afastou de Deus naquele momento. Não por ele ser ateu, mas porque era um peso muito grande, né? Era o peso de toda a humanidade que se afastava de Deus. Então, aquele grito, Pai, por que me abandonaste, né? É um capítulo difícil, eu digo um capítulo difícil. Entendendo o que ele quer dizer. É um capítulo bem. Pena que não temos tanto tempo, né, para aprofundar mais. A gente vai agora para o capítulo A Revolução Eterna, né? O capítulo 6. Que eu gosto muito quando ele fala que deve existir algo de eterno se quisermos algo repentino, né? Ele diz essa ideia de progresso, de um objetivo imutável, de uma origem fixa, de uma regra imutável, né? Um modelo duradouro, algo de eterno, a revolução eterna. E também ele cita muito do panteísmo nesse capítulo também, né? Uhum. Também fala muito de Satanás, né? Ele fala muito do orgulho, né? Ele ainda cita, né? Que os anjos voam porque ele dão pouco valor a si mesmo. E Satanás caiu pela força do orgulho, pela força da gravidade, né? Porque o orgulho pesa muito, né? E ele já começa, como você falou, falando de uma coisa eterna. Ele começa o capítulo dizendo, né? Até que foram feitas as seguintes afirmações. A primeira, que na vida é preciso alguma fé, até mesmo para que possamos aprimorá-la. A segunda, que, para alcançarmos a satisfação, é preciso sentirmos, de alguma forma, insatisfeitos com a maneira como as coisas são. Então, para todo ponto, principalmente para aquela coisa que a gente quer, que é uma direção, que é esse pensamento certo, temos que ter algo de absoluto. Então, a pessoa que nega dogma, ela já cria um outro dogma, né? Porque o ser humano, o homem, é criador de dogmas. Então, mesmo que ele rejeite todos os dogmas, essa rejeição já é uma criação de um dogma próprio, né? Então, todos nós precisamos de uma coisa absoluta para podermos caminhar, né? E ele deixa muito claro isso nessa eterna evolução. E tanto que até continua, falando que Satanás não foi um anarquista, né? Porque ele não foi um anarquista por quê? Porque os anjos que se rebelaram com ele, quando se ele conseguisse concretizar o plano dele, ele queria que os seguidores deixassem de ser revolucionários. Queria que acolhessem essa divindade, essa coisa que é eterna, que no caso seria ele. Né? Então ele só foi um simples revolucionário. Então Jesus veio para revolucionar e mostrar esse paradoxo do cristianismo. Né? Tanto que ele Uhum. continua. Eu quero amar o meu irmão não porque ele seja eu, mas porque ele não é eu. Porque ele não sou eu, né? Porque senão não teria como eu amá-lo, né? Mas é muita Então, coisa. é muita coisa. Então, a gente já vai para os dois últimos capítulos, não é? Que já é eu digo que o romance da ortodoxia é onde ele já vai ser os seus mais profundos instintos poéticos, né? Então ele é um capítulo que já o romance da ortodoxia já começa. Na verdade todos também são, né? Mas ele já vai com algo muito profundo, algo poético, né? Instintivo poético, ele já vai por esse lado. E ele traz mesmo uma visão que ele discute, né? No capítulo 7 ele discute os efeitos práticos ele diz assim, de uma teologia liberal, não é? Que o que seria isso? O que falava sobre isso? Que negava, como por exemplo, a ressurreição de Cristo.
Então ele traz essa ideia, então ele discute como é isso na prática. É, é, ele até cita aqui, né? Então, citação. Um Uhum, feriado, assim como o liberalismo, significa apenas a liberdade do homem. Um milagre significa a liberdade de Deus. Porque o que seria essa questão de negar a ressurreição? Seria negar que Jesus é Deus, né? Que uhum. ele não pode vencer essa carne material. E Jesus, o próprio Jesus prova que ele consegue vencer essa carne, né? E, e depois ele continua com muitas outras coisas, porque ele diz também dos milagres, né? E aqui ele vai citando alguns milagres de Jesus, né? Porque ele fala que os milagres são a liberdade de Deus, né, sobre a terra. Então, nossas ações são a nossa liberdade aqui na terra e os milagres são a liberdade de Deus. Tanto que os santos, só os santos fazem milagres, né? Porque nessas pessoas Deus age de forma mais complexa. Então, só aí é possível milagres. E depois ele continua. Faz também como se fosse uma parábola, né? Que nós temos que caçar Deus como as águias caçam nas montanhas, né? De cima para baixo. E as águias atacam de todas as formas. Então, devemos caçar Deus como as águias atacam nas montanhas e destruir todos os monstros. Nesse caso, o monstro é o liberalismo, que naquela época, né, era o que mais aterrorizava os ingleses, né? Porque ele fita muito e bate muito também no socialismo, mas naquela época não era tão forte o socialismo, né? Na Inglaterra. Estava Uhum. só, como eu falei antes, na questão poética ainda, na questão da revolução cultural. Não tinha adentrado tanto, mas o liberalismo era o que era mais forte. E por isso, depois ele propõe o distributismo, né? E é por isso que ele propõe o distributismo, porque o liberalismo vinha de forma muito opressora nessa revolução industrial. Então, o governo tomava cavos, tomava terreno para poder construir empregos. Então, para a Inglaterra isso foi um baque muito grande, para o homem comum isso foi um baque muito grande. Então, o homem comum saiu essa coisa natural, que era plantar, colher e viver dessa forma, para uma coisa de ter que produzir. Não só os homens, mas também as mulheres nessa época, né? Então ele faz uma crítica muito forte a isso. E ele mostra que o cristianismo é essa resposta para essas coisas, né? Que a procura de Deus é o centro do homem comum, né? Que, como a gente falou, o homem comum é sempre um místico, né? E esse místico É, procura Deus, procura algo superior. E também por isso ele critica o panteísmo. Tanto que tem vários livros dele de poesia, ele cita o panteísmo como um mal muito grande, né? então, infelizmente, já caminhando, não é? Já no final, vamos citar o último capítulo dele, que é uma parte, já no último capítulo, no capítulo 8, tem uma citação que eu deixei aqui, que ele fala que aqui devemos lembrar a difícil definição do cristianismo já dá. O cristianismo é o paradoxo sobre-humano pelo qual duas paixões opostas podem brilhar lado a lado. Muito Então bonito. aqui ele já fala sobre o que ele disse anteriormente, só que ele enfatiza isso, né? E algo que lá já está na última página, na penúltima página dele, que ele fala que a alegria é o gigantesco segredo do cristão, a felicidade condicional, né? Que ele cita muito isso da alegria, que é o segredo, é a alegria, o amor a Deus e é a felicidade condicional que tanto Chester traz, não só no Ortodoxia, mas nos outros livros dele também. Então, ele traz desse amor a Deus, de amor à vida. E não só nesse livro, claro. E também ele cita aqui, né? Que ele faz aquela. Também eu marquei essa parte que você falou, que eu achei interessante, né? Porque ele fala muito da alegria, né? E um Uhum. pouquinho antes, duas folhas antes, ele diz: Que sois vós? Pude apenas responder: Deus o sabe. E a pergunta: Qual é o significado da queda do homem? Pude responder com toda a sinceridade: O que quer que eu seja, não sou eu mesmo. É como alguém que diz, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Porque além de ser um livro que mostra uma direção,
é também uma história, esse livro é tipo uma história também da conversão de Chesterton, né? Logicamente que ele se converte ao catolicismo de Isso. forma concreta muitos anos depois. Mas essa afirmação muito forte de é Cristo que vive em mim. Eu não sei quem eu sou, mas Deus sabe. Então não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tanto que depois ele escreve um poema que se chama O Convertido, Uhum. né? Ele fala como se fosse assim, os filósofos da terra me trouxeram ouro, me trouxeram prazeres e respostas, mas eu as recusei. Ele termina, meu nome é Lázaro e eu vivo. É muito forte isso, é muito forte. Meu nome é Lázaro e eu vivo, é como se fosse, eu estava morto e agora eu vivo, né? E eu vivo não por mim mesmo, mas porque alguém agiu em mim, alguém que vive em mim me fez renascer, né? É muito bonito isso. E o que eu te falei antes, né? Dessa alegria de Deus, ele fala nesse finalzinho, última frase do livro. Ele diz: Uhum. havia alguma coisa que era demasiadamente grande para que Deus mostrasse a nós quando andou sobre a terra. E eu tenho imaginado algumas vezes que essa coisa era a sua alegria, né? É muito forte porque nós cremos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele pode tudo. E Chesterton afirma que Deus não conseguiu mostrar uma coisa, né? Então é um paradoxo. Mas o que ele quer dizer com isso? Porque que Deus é muito feliz, é muito alegre, né? É um amor que não tem como a gente mensurar, né? Mas eu fecharia com essa frase: não sou eu que vive, é Cristo que vive em Sim, mim. A ortodoxia, o caminho certo é esse. Essa opinião oferta de Chesterton é esse caminho. Essa filosofia, ele diz, não é minha, é do cristianismo, né? É o próprio Jesus Cristo que fundou essa filosofia. E é essa que é a opinião certa, essa que é o pensamento concreto. Essa que é a verdade. Como que dissesse assim, né? queria ter mais tempo, né? Mas a gente já está finalizando, já está quase esgotando. Queria te agradecer, Danilo, por essa conversa. É, agradecer em nome do Centro São José e que veja mais oportunidades de cada vez mais divulgar o pensamento Chester, porque ainda não é tão difundido. Te agradeço, uma boa noite, Eu que agradeço. obrigada. Obrigada. E ainda temos mais lives. Isso aí. Obrigada, boa noite. Ave Maria. Boa noite, pessoal. Ave Maria.